A deputada federal Carla Zambelli divulgou um vídeo em que relatou aos seus eleitores o que disse em depoimento à Polícia Federal. Zambelli ironizou a velha imprensa, apontando que, mesmo tendo concedido uma entrevista coletiva, logo após o depoimento, tinha certeza de que as informações corretas sobre o depoimento não seriam divulgadas. Zambelli rebateu uma série de narrativas que foram espalhadas pela velha imprensa sobre o suposto conteúdo do inquérito em que é investigada e explicou que o principal tema do inquérito era a invasão de sistemas do Conselho Nacional de Justiça, com a inclusão de mandados de soltura e um mandado de prisão para o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, invasão que foi assumida pelo hacker Walter Delgatti. A deputada detalhou os encontros e as conversas que teve com o hacker, bem como o encontro do hacker com o ex-presidente Jair Bolsonaro e as propostas apresentadas por ele para, alegadamente, contribuir com a segurança do sistema eleitoral. Carla Zambelli relatou ainda que há uma investigação sobre pagamentos recebidos pelo hacker em torno da época de seu depoimento à CPMI, quando ele só respondeu às perguntas de parlamentares de esquerda e se recusou a responder aos parlamentares de direita. A deputada explicou que não se manifestou antes para não adiantar seu depoimento e relatou que sofre ameaças constantemente. Ela disse: "A gente enfrenta uma esquerda que é muito odiosa. A gente sabe que eles falam em amor, mas só sabem pensar em ódio. A gente sabe que eles defendem a paz, mas defendem o Hamas." Carla Zambelli relatou o sofrimento de sua família ao longo do processo e disse: "É um pesadelo que espero que esteja chegando ao fim. Eu acho que se eu não tivesse tanto Deus no coração, tanta confiança e fé nele, eu teria enlouquecido já." Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 28 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Aqui é a Carla Zambelli, deputada federal por São Paulo. Muitas pessoas viram a notícia de que eu faria um depoimento hoje na Polícia Federal. Acabo de chegar de lá, prestei todos os esclarecimentos que me perguntaram. E aí venho aqui para poder contar para vocês, já que a gente sabe que a imprensa provavelmente não vai contar e não vai mostrar a entrevista que eu forneci à imprensa logo que saí da Polícia Federal. Então, estou passando aqui para poder responder perguntas, enfim, e contar um pouco como é que foi esse depoimento na Polícia Federal. Bom, primeiro que a imprensa está dizendo que a respeito da invasão de urnas, que eu contratei o hacker, que... qual foi a última coisa também? Que eu peguei endereço do Alexandre de Moraes, enfim, vocês vão ver tudo isso. Mas, na verdade, a investigação é sobre um fato: a invasão do CNJ e o fato de que o Walter Delgatti não só expediu um mandado de prisão contra Alexandre de Moraes, isso saiu na imprensa
acho que no começo desse ano, como também expediu mandados de soltura para outras pessoas. Então teve mandado de prisão para Alexandre de Moraes e mandado de soltura para outras, acho que 10 pessoas. Então eles pediram para eu poder dizer desde o começo, né, como que eu conheci o hacker até hoje. E aí, graças a Deus, o inquérito já tem 1.206 páginas, eu li o inquérito inteiro. Primeiro, que não houve, já está constatado, né, e provado que não houve contratação do hacker. Né? Ele recebeu realmente R$3.000 de um escritório de mídia que eu contrato e que subcontratou ele para ele poder fazer o site na época que eu tive minhas redes sociais cortadas. Então subcontratou ele tinha mandado um contrato pra gente na época da campanha, que ele acabou sumindo e não fez. Não foi pago nada por isso, e isso está tudo provado na Polícia Federal, com extratos, com tudo. E depois, em novembro, quando minhas redes sociais são cortadas, essa empresa que faz trabalho para mim subcontratou o Walter para ele poder desenvolver o site. Na época ele dizia que fazia, ele era especialista nisso, que o site ia ficar muito bom, que ele ia colocar cadastro de pessoas, que eu ia poder entrar em contato com as pessoas, enfim. E aí teve esse pagamento de R$3.000 que foi adiantado e ele não entregou nada. Né? Era um trabalho de R$10.000, ele acabou recebendo só 3 e não devolveu depois que não prestou o serviço. Isso foi com uma empresa que eu contratava na época da campanha e que subcontratou ele. Aí tem um outro valor de R$10.500 que foi pago no começo desse ano, acho que em fevereiro, e esse valor já está provado com todas as conversas de WhatsApp, com extratos bancários, que se refere à compra de um uísque, de 3 ou 2 caixas de uísque, não sei, que custaram R$10.500 aproximadamente. E aí tem as conversas do Walter com essa pessoa, e inclusive é o Renan, né, que trabalhou comigo no começo de 2019, hoje trabalha com meu irmão em São Paulo, como faz tudo. E ele negociou essa caixa de uísque com o Walter e comprou essa caixa de uísque e revendeu. Então, ficou provado que eu não tenho absolutamente nenhum tipo de envolvimento com esses R$10.500. Já está inclusive escrito no inquérito e para eles falaram lá na Polícia Federal que é fato superado já. Então, não me perguntaram nada de endereço de Alexandre de Moraes. Não há nenhuma investigação sobre o assunto. Foi comprovado que eu não contratei o hacker em momento nenhum. Falei sobre a visita desse mentiroso contumaz, né, desse mitômano, quando disse que podia provar que eu o levei no presidente Bolsonaro, né, até o Alvorada. Na época existia uma dúvida muito grande, né, era período de pré-eleição e pré-campanha, né? E existia uma dúvida muito grande por parte de vários de vocês, inclusive, sobre nesse encontro com o presidente Bolsonaro só perguntou se o Walter respondeu categoricamente que não. Mas que ele não conseguiria ver isso porque o código-fonte teria que estar na mão dele, e são mais de 16 milhões de linhas, ele dizia, e que então ele não poderia ajudar nesse sentido. Mas a única coisa que poderia sim ser feito para no dia das eleições fazer um teste de integridade cego. Esse teste de integridade, para vocês saberem, eu trabalho com isso há muitos anos, né, com a questão da urna eletrônica e o voto auditável ao lado da urna eletrônica. Desde 2013, né, a gente tem um movimento nesse sentido. Esse teste de integridade ele acontece há muitos anos. Antes ele acontecia nos TRS de cada estado. Hoje ele acontece em várias sessões espalhadas pelo Brasil, normalmente mais de 500. Só que essas sessões são pré-determinadas. E o que o hacker dizia era que as sessões deveriam ser livres, ou seja, as sessões deveriam ser descobertas na hora, ou seja, uma determinada urna estava ali para ser votar, para fazer parte da votação, ela era naquele momento, né, tipo assim, colocada de lado para fazer o teste. Então, se faria o teste nessa urna sem avisar ninguém. Coisa que nunca aconteceu. Sempre existe uma pré-seleção das urnas. E ele dizia que dessa forma
ia ficar mais fácil. Foi quando o Bolsonaro disse, tá, então conversa com uma pessoa do Ministério da Defesa e explica esse teste de integridade para essa pessoa. E aí ele foi explicar. Ele mentiu, dizendo que teve várias vezes no Ministério da Defesa, mentira, ele não esteve, no dia seguinte ele foi embora, ou no mesmo dia à noite, não me lembro muito bem, e foi absolutamente este contato que ele teve com o presidente, né? Então, por exemplo, o Benedito, tá querendo, antes de ele sair, né, do TSE, ele tentou forçar uma barra, dizendo que o hacker confirma uma série de coisas contra o Bolsonaro, etc. Eu me disponho a essa testemunha de defesa do presidente Bolsonaro, porque não houve absolutamente nada ilícito, né? Esse teste de integridade ele é feito todos os anos e ele pode ser feito de várias formas. Depois disso, esclareci alguns pontos da investigação, que existiam lá conversas, etc. E esclareci a questão do CNJ. Ponto. Foi um depoimento muito tranquilo, durou 1 hora e pouco, e assim, está em fase final de investigação, logo vocês vão saber o final e o resultado dessa investigação, saber inclusive que houve movimentações na conta do hacker este ano, né, antes do depoimento dele na CPMI, movimentação de milhares de reais, então esse fato também vai ser investigado para ver se existe alguma relação com o depoimento na CPMI em que ele responde só o pessoal de esquerda e a oposição ele não responde pergunta nenhuma, acho que vocês se lembram disso. Foi esse o depoimento, tá? A imprensa está tentando colocar várias outras coisas no depoimento, diz, por exemplo, que esse teste de integridade é absurdo. Eu explicando para vocês, fica muito fácil entender que não tem nada de absurdo, ele é feito, tem uma outra coisa também. Teve um momento durante a campanha que eu me encontrei com o Walter. Ele disse que queria explicar por que ele não tinha feito a reunião das redes sociais com o site, né, que ele não conseguia fazer. Ele até explicou que estava assim, tomando muito remédio, então ele ficava 3 dias acordado, depois 3 dias dormindo, enfim. E aí ele explicando o sumiço dele do contrato que a gente teria fechado na época da campanha. E aí nesse dia eu perguntei para ele o seguinte, eu falei, Walter, você teria condições de fazer oficialmente um TPS? Depois se vocês quiserem anotem e procurem no site do TSE. TPS é um teste público de segurança que é feito há muitos anos, foi feito em maio do ano passado, e eu perguntei para ele se eu pedisse oficialmente pelo meu gabinete que fosse feito um teste público de segurança, se ele conseguiria fazer na urna. E aí eu não me lembro se foi no dia mesmo ou se foi depois, mas ele já descartou dizendo que não conseguiria fazer, tá? Então assim, por 2 vezes eu tentei de alguma forma trazer mais transparência ao processo eleitoral. Eu tenho certeza absoluta, tenho a consciência tranquilíssima de que houve boa intenção nisso e que não houve nenhuma ilicitude em relação a isso. Estou muito tranquila de que nada vai acontecer nem comigo, nem com o presidente em relação à reunião que ele teve, sobre o teste de integridade, e nem essa outra reunião, que inclusive eu falei de livre e espontânea vontade, porque ele não citou, no qual eu perguntei para ele se ele conseguiria fazer o TPS, que é algo normatizado pelo TSE. Tá? Isso é público, não tem nada de errado nem de ilícito. Então essas foram as coisas que eu fiquei durante muito tempo sem explicar para vocês, meus eleitores, meus seguidores, porque eu estava esperando a investigação e eu não queria adiantar publicamente o que eu falaria no dia agora, hoje, para a Polícia Federal, né? Inclusive, a pedido da minha defesa, não expor nada antes. Então, mas eu acho que eu gostaria de falar isso para vocês. É uma coisa que eu tenho sofrido ataques de todas as formas, né? Cada vez que sai alguma coisa desse tipo, eu sofro diversas ameaças. Ameaças de integridade física, ameaça de morte, ameaça dizendo que vai me bater. Então, assim, a gente enfrenta uma esquerda que é muito odiosa, né? A gente sabe que eles falam em amor, mas eles só sabem pensar em ódio. A gente sabe que eles defendem a paz, mas defendem também o Hamas, né? Inclusive, postei um vídeo no meu Twitter hoje sobre a manifestação que teve no final de semana em São Paulo, com várias pessoas com camiseta do Hamas, e essas pessoas já estão sendo investigadas, tá? A gente já encaminhou uma denúncia nesse sentido. O Instagram deletou o vídeo porque a gente colocou imagens fortes
para poder mostrar que aquelas pessoas que estão com camiseta do Hamas estavam apoiando aquele tipo de coisa. Oi, Zé Trovão, tudo bem? Vi que o Zé Trovão entrou aí. Então, assim, o Zé Trovão, inclusive, foi uma pessoa que nunca me abandonou. Vários deputados não me abandonaram, né? Vários deputados continuaram ao meu lado e me apoiando. Foram comigo no dia da operação da Polícia Federal, a coletiva de imprensa. Postaram em seus sites, em suas redes sociais. O Rodrigo, por exemplo, Valadares, acho que é Rodrigo Valadares, de Sergipe, e André Fernandes do Ceará fizeram discursos no dia da CPMI que tentaram me incriminar, inclusive sem prova absolutamente nenhuma, né? Foram quebrados todos os meus sigilos, e eu tô bastante tranquilo com relação a tudo isso. Mas eu tava, assim, engasgada de não poder falar tudo isso para vocês, de explicar com detalhes, porque muitas pessoas não entenderam o porquê da aproximação com esse hacker. Na época eu não sabia que ele era o hacker, né? Depois, ao longo do processo, eu fiquei sabendo, mas ele demonstrou muita disponibilidade em tentar ajudar a gente a esclarecer e trazer mais transparência ao processo eleitoral. Depois, lógico, a gente percebeu que tudo foi feito para poder tentar, de alguma forma, me descredibilizar e, junto com isso, tentar descredibilizar o Bolsonaro. Isso não vai acontecer, porque, como eu disse, repito, o Bolsonaro não teve absolutamente nada a ver com isso e não foi feito nenhum pedido ilícito a esse hacker, tá bom? Então eu queria muito contar tudo isso para vocês e pedir que vocês continuem confiando. Eu sei que vocês confiam em mim pelas vezes que eu me encontro com vocês pessoalmente, e o quanto vocês me dão de apoio pessoalmente, mas eu acho que era importante eu falar para todo o Brasil, né? Não só com as pessoas que eu encontro, mas para todo o Brasil, e deixar isso registrado, tá bom? Queria agradecer também meu advogado, Daniel Bialski, que me acompanhou durante todo o processo e está me dando bastante força. Meu esposo, né, que também esteve comigo hoje na Polícia Federal, minha mãe, meu filho, meu pai, que são pessoas que estão sofrendo muito durante todo esse processo, né, acompanharam a operação da Polícia Federal aqui em casa. Meu filho teve que se trocar na frente de agente da Polícia Federal, reviraram as coisas deles todas. Da minha mãe teve que entregar um HD que ela tem imagens minhas desde 2011, né, uma lembrança. Desde a época que eu comecei na política de forma voluntária e ativista. Infelizmente levaram esse HD com todas as informações. Eu continuo apoiando a urna eletrônica com o voto auditável impresso, com inclusive conferência pública dos votos. Continuo apoiando essa pauta. Não fiz nenhum projeto até agora em relação a isso, porque sei que eu vou ser perseguida se eu fizer, e talvez o projeto nem passe. Então tem que ser uma pessoa, acho que mais do centro para poder fazer isso, mas vai ter todo o meu apoio. E que mais? Enfim, é um pesadelo que eu espero que esteja chegando ao final, porque de verdade foram muitas perseguições até aqui, que eu acho que se eu não tivesse tanto Deus no coração e tanta confiança e fé nele, eu teria enlouquecido já. Sobre o Dino, tem gente perguntando. A gente apresentou um pedido de impeachment. Quem teve a ideia foi o Felipe Barros, e mais de 40 deputados estão assinando esse pedido de impeachment contra o Dino. Inclusive o Coronel Meira pediu imagens do Ministério da Justiça, que provavelmente deve ter, afinal de contas, teve movimentação no corredor, né? Ele disse que as câmeras só ativam com movimentação. Então, obviamente, vai ter imagem. Eu concordo que tem que ter manifestação sempre, mas eu também entendo as pessoas que têm receio de fazer manifestação, tá? Porque tá havendo muita perseguição no nosso país, infelizmente. Mas a gente está fazendo tudo que a gente pode do lado de cá. Então, apresentando pedidos de impeachment. Eu tô fazendo várias denúncias no TCU de contratos que a gente vê irregularidades, né? Contrato, por exemplo, de 285 milhões com uma empresa que tinha um funcionário aqui no Brasil, né? Um contrato sem licitação. Teve um outro contrato de 5 milhões para construir 2 guaritas, uma na Alvorada e outro no Palácio do Planalto, 5 milhões. Um outro contrato de 500 mil reais para poder mudar o audiovisual do Palácio do Planalto. 500 mil reais, você vai construir um cinema triplo, né? Não é possível.
com 3D e o caramba. Mas então, assim, isso que eu tô me lembrando de cabeça, mas meu gabinete está trabalhando bastante para a gente poder denunciar todas as irregularidades desse governo. E vai chegar um momento em que essas irregularidades vão ser provadas e a gente vai apresentar o pedido de impeachment contra o presidente Lula. Eu já apresentei 3, mas a gente vai precisar aí sim muito do apoio de vocês, das ruas,